7 e o versículo 29, já estaremos participando da mesa do Senhor, mas antes vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7 e o versículo de número 29, diz assim: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ali naquela versão que está na tela está escrito: Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Este versículo, para ser bem objetivo e claro aos irmãos, ele retrata duas situações. A primeira, que é a parte A do versículo, o estado de perfeição que Deus criou o homem. Deus criou o homem, a mulher, e colocou ambos no jardim do Éden. E ali eles passaram a viver em plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor, na virada do dia, falava com o homem. Havia ali uma plena comunhão entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. É exatamente o que o sábio escreveu, que Deus criou o homem em retidão, em perfeição, sem pecado. Porém, a parte B do versículo mostra já uma situação que fora criada pelo próprio homem. Diz o texto: mas os homens, ou o homem, dependendo da versão, buscou muitos artifícios ou muitas invenções, como diz aqui na Bíblia que eu li. O sentido deste versículo é ensinar-nos que o homem desfez aquilo que Deus fez, em certo sentido. O homem estragou aquilo que Deus fez de maneira perfeita. Vale a pena lembrar que alguns podem pensar: mas como que um homem limitado, um ser infinitamente menor que o Criador, pode desfazer algo que o Criador fez? É importante que a gente lembre que Deus colocou no homem algo chamado livre-arbítrio. O homem, o ser humano, nunca foi na mão de Deus um boneco, um robô, que fizesse somente aquilo que estava programado para fazer. Embora alguns creiam que não exista livre-arbítrio, mas a Bíblia está cheia de exemplos que comprovam que o homem tem o direito à escolha. O homem pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, e Deus não o obriga nem a uma ou outra situação. Deus apenas sugere que ele escolha o caminho do bem. Deus apenas aponta que ele escolha o caminho da santidade, da retidão. Mas Deus não proíbe ao homem tomar outro caminho que não seja esse, o caminho da santidade, o caminho da retidão. É por isso que lá no Gênesis, no capítulo de número 3, quando Deus já havia criado o homem, colocou ali o homem no jardim, todas as coisas estavam perfeitas, mas no capítulo 3 nós encontramos a tentação de Eva e a queda do homem. Diz o versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Os irmãos conhecem bem a história, ela é bem relatada por nós nas escolas dominicais, pelos professores, mas aqui está
uma ordem expressa de Deus para que uma determinada árvore do jardim não fosse tocada pelo homem, e o seu fruto não fosse comido. Foi apenas isso que Deus pediu para o homem. E agora vem a serpente e tenta seduzir, induzir, primeiramente a mulher, para que ela desobedecesse a ordem dada por Deus. Ela começa aqui com um jogo de palavras e perguntas para confundir a mente daquela mulher, Eva, e ela realmente ficou ali confundida, porque diz a Bíblia que quando ela responde somente do fruto das árvores, da árvore que está no meio do jardim não comeremos, aí a serpente diz assim: certamente você não vai morrer, certamente vocês não morrerão. A serpente, ela vai aqui de encontro com a ordem dada por Deus, e ela joga dúvida na mente da mulher: olha, Deus disse isso, mas na realidade vocês não vão morrer. Vocês podem ficar tranquilos que isso aí não vai acontecer. Vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Colocou no coração da mulher o desejo de ser igual a Deus, exatamente o desejo que surgiu no coração de Lúcifer, quando estava ainda entre os seres angelicais, e ali a Bíblia diz que nele se achou iniquidade, porque ele queria construir a sua casa, o seu trono, nas alturas, acima do trono de Deus, que é o pecado do orgulho, que é exatamente o pecado que ainda permeia na sociedade de hoje, que é tentar o homem ser igual a Deus, endeusamento do homem, colocar o homem no centro de todas as coisas. Isso pode acontecer não só lá no mundo secular, mas também até no meio religioso, cristão, quando homens são colocados em posição que não pertencem a eles, porque o nosso culto, ele deve ser voltado somente para Jesus, a adoração deve ser somente para Jesus. Às vezes somos tentados até a fazer algumas coisas, ou trazer alguém que vá atrair multidões, que vá mexer com o povo e dar aquela animada no povão, mas isso é muito perigoso, porque muitos destes que andam por aí estão roubando a glória que pertence a Deus e trazendo para si essa glória. E se tem uma coisa que Deus não aceita é dividir. A Bíblia diz que Ele não dá a sua glória para ninguém, Ele não divide com ninguém. A glória é somente para Ele, o louvor é somente para Ele. Quem veio nesta noite glorificar somente a Ele, levante uma das suas mãos aí, dê um glória ao nome de Jesus. A glória é somente para Ele. E aqui novamente, já tinha acontecido no céu com Lúcifer, e agora Lúcifer, usando a serpente, ele fala agora com a mulher, Satanás falando com a mulher, usando a serpente e dizendo: olha, no dia que vocês comerem esse fruto, na realidade abrirão os vossos olhos. Então Deus enganou vocês. Em outras palavras, a serpente estava dizendo: vocês não vão morrer, é que na realidade Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. E a mulher cedeu à tentação. A Bíblia diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, porque aqui está um princípio muito claro para nós: quando o inimigo nos tenta, tem um hino da harpa que diz: tentado não ceda, ceder é pecar. Todos nós somos tentados em diversas áreas da vida, e quando o inimigo nos tenta, nós não podemos impedir a tentação. Podemos sair do culto aqui e sofrer uma tentação, seja ela de qual natureza for. Alguém que nos provoca, alguém que nos chama de repente para uma situação de confusão, de briga, e você é tentado para aquele momento.
Ainda bem que às vezes tem pessoas ao nosso lado que nos ajudam, nos auxiliam, né? E falam, não, cuidado, é uma cilada do inimigo. Deus sempre coloca anjos de carne e osso ao nosso lado para nos ajudar. Aleluia, porque Ele não quer te perder, Ele te ama. Você pode ser tentado na área sexual, na área de confusão, que eu já disse aqui, uma briga financeira, um dinheiro que não é seu e que está na sua mão, e você tem que prestar conta, devolver, e de repente você é tentado a ficar com aquilo que não é seu, furtar. Enfim, várias são as tentações que o inimigo, ele oferece a todos nós, e nós passamos por isso todos os dias. Tiago fala disso, que quando o homem for tentado, não diga que é tentado por Deus, não. Essa tentação, ela vem do inimigo e também da nossa natureza pecaminosa, carnal, humana, que habita em nós, o pecado habita em nós e somos tentados todos os dias. Agora, a ação do pecado, ela é uma ação que parte de nós. A mulher, diz a Bíblia que ao ser tentada, ela então viu que aquela árvore era boa para se comer. A concupiscência dos olhos, a Bíblia diz, porque ao ver algumas coisas, somos tentados, ao escutarmos algumas coisas, somos tentados. O inimigo, ele trabalha exatamente nessa questão dos nossos sentidos, pela visão, por aquilo que ouvimos, até pelo cheiro, ele vai trabalhando. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai cedendo, sendo envolvido. E essa mulher, Eva, ela foi envolvida, olhou para a árvore, viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, porque geralmente o pecado é algo agradável aos olhos. Dificilmente Deus vai permitir, ou o inimigo vai colocar no nosso caminho, com a permissão de Deus, algo que não seja agradável aos olhos. O pecado, já cantava Jair Pires, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói, dizia o cantor Jair Pires, porque aparentemente ele é agradável aos olhos, ele faz bem para os olhos, mas o final dele é a morte, é a destruição. E quando a mulher olhou, viu que era agradável, e a árvore era desejável para dar entendimento, ela então tomou do seu fruto e comeu, e ela ofereceu para o seu marido, e ele também cedeu e comeu junto com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E agora vem a inimizade com Deus. Diz o texto que escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. O que a gente aprende aqui? Que quando nós cedemos ao pecado, a primeira situação, o primeiro passo a ser dado depois disso, é que nós nos escondemos de Deus, ou tentamos, porque de Deus ninguém se esconde. Nos afastamos de Deus. Normalmente, aplicando para a nossa vida cristã diária, o crente começa a já não querer mais congregar, ficar longe. Ele não quer mais ouvir a palavra, não quer mais ler a palavra, não quer mais orar. Em outras palavras, ele vai se esfriando na fé. E cada vez mais ele vai se distanciando do Senhor. Cada vez mais ele vai ficando longe do Senhor. Porque o pecado, ele cria essa inimizade entre o homem e Deus. Ele cria essa barreira entre a criatura e o Criador. E o que não dizer daquilo que ele causa? Porque o pecado, ele traz consequências terríveis na vida pessoal. Com o pecado, muitas pessoas ficam enfermas, psicologicamente, fisicamente,
e não estou dizendo que toda doença é resultado de pecado, mas também é possível que o pecado gere certas enfermidades naquele que pecou, porque ele guarda consigo essa situação pecaminosa e não se abre, não fala com Deus, não pede ajuda, e a tendência é ir morrendo, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele traz transtornos para a pessoa que pecou, mas o pecado também traz transtornos para quem está à sua volta. Quantas famílias já não foram destruídas por causa do pecado? Quantos casamentos que foram destruídos por causa do pecado? Quantas famílias que foram separadas, pais e filhos, irmãos, por causa do pecado? Quando nós olhamos na Bíblia, todos os pecados cometidos por homens de Deus, eles tiveram a sua consequência. Davi recebeu o perdão da parte do Senhor, mas Deus não tirou a espada da casa de Davi. Ele pagou muito caro pelo seu pecado. Se olharmos o profeta Eli e os seus filhos, também pagaram muito caro, inclusive com a morte. Pessoas até inocentes que não estavam naquele conluio de pecado, mas pagaram o preço com a própria vida, com a morte, por causa do pecado. O que dizer de Judas, que pecou e não conseguiu alcançar arrependimento, salvação, e tirou a sua própria vida? Nós temos visto aí muitas pessoas, inclusive evangélicas, e até líderes, e até pastores, tirando a própria vida. Não quero aqui aplicar uma regra geral, mas quem sabe não é uma situação dessa, que a pessoa vai se afundando, e de repente, ao invés de pedir ajuda, acha melhor tirar a própria vida, do que pedir uma ajuda. A palavra do Senhor hoje, para mim e para você, é esta: o Senhor fez tudo reto, e o homem estragou. O Senhor fez tudo direito, é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, mas o homem inventou as coisas, e estragou aquilo que Deus fez. E quando o homem estragou, o que acho lindo aqui, e aqui já se manifesta a graça, que reporta agora para a Santa Ceia, é que Deus procurou o homem. O homem estragou, o homem pecou, o homem ofendeu a Deus, mas Deus não deixou de ir atrás do homem, e começou a gritar: Adão, Adão, onde estás, Adão? Você que está aqui nesta noite, quem sabe esta palavra está servindo para você, receba isso no seu coração. Você pode estar no fundo do poço, espiritualmente falando, aí pela internet, você que me assiste, pode estar no fundo do poço, mas o mesmo Deus que procurou Adão lá no jardim, o mesmo Deus que chamou por Adão, Ele está chamando por você também. Aleluia. Deus procurou Adão, e os irmãos sabem a história, que Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? E eu pergunto aos irmãos: Deus não sabia de tudo isso aqui? Sabia, mas Ele vai perguntando para Adão, porque Ele queria que Adão se abrisse com Ele. Ele queria restabelecer um diálogo com Adão, e que Adão se abrisse, confessasse os seus pecados. Olhe para mim e escute: se abra com Jesus nesta noite. Não morra nessa situação, abre o seu coração para Jesus, vai falando com Ele, vai se abrindo, vai pedindo perdão, vai pedindo graça. Daqui a pouco você pode sentir a graça de Deus sendo derramada aí, e você vai sentir o perdão, o renovo. Peça para Deus hoje o perdão dos seus pecados. E Adão vai conversando com Deus, e vai dizendo o que aconteceu. Claro que num primeiro momento ele quis se esquivar, né? E ele diz: a mulher que me deste por companheira, porque isso é natural do ser humano. A gente sempre procura um culpado. Não, mas eu pequei
porque o meu casamento estava desta forma, eu pequei porque fulano fez isso para mim, eu pequei porque fulano me provocou, porque fulana me provocou. Mas na realidade o melhor caminho que nós todos podemos tomar é nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou o culpado de tudo. Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Quem precisa da graça de Deus nesta noite, de forma espontânea, se você puder, levante a sua mão e de forma espontânea, peça a graça de Deus, peça o favor de Deus. Deus tem favor, tem graça para os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, Ele tem graça e favor para o círculo de oração, para a juventude, para os músicos, para os obreiros, para todos que aqui estão. Você que está pela internet, peça a graça de Deus, e Ele tem para te dar nesta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Adão, ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Como se fosse algo assim, automático, né? Ela me deu e eu comi, como se ele não tivesse pensado, mas ele sabia que não poderia comer daquele fruto. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou. Veja que aqui é uma transferência de culpa. Deus fala com Adão, e Adão transfere a culpa para Eva. Deus fala com Eva, Eva transfere a culpa para a serpente. E quando o Senhor apura a situação, Ele diz assim: agora vem a consequência para a serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quando você vê uma serpente rastejando, quem já viu? Quando você vê uma serpente rastejando, saiba que ali está a maldição de Deus. É o que a Bíblia diz. É a maldição de Deus sobre a serpente. Agora, não parou por aí. Diz a Bíblia que a maldição ou a punição veio também para a mulher. E disse a mulher, versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Aqui está a multiplicação da dor, da conceição, do ganhar filhos, do parto. Veja que já havia dor, mas Deus está multiplicando. Então, quando uma mulher vai ter um filho, e aquela dor insuportável, também é o resultado, é a punição que Deus deu para a mulher em razão do pecado. E ainda acrescentou aqui a questão da dominação do homem em relação à mulher, que depois o Evangelho vem corrigindo essas coisas, mas nós encontramos em todo o Velho Testamento esse domínio do homem em relação à mulher, a mulher sendo usada como um objeto, uma escrava, sem direito, sem voz, sem vez. Tudo isso consequência do pecado. Mas não faltou para Adão também. A Bíblia diz que para Adão ele disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja, irmãos, que houve aqui punição para a serpente, houve punição para a mulher, e houve punição para o homem, Adão. Nenhum deles ficou sem a devida punição. Olhe para mim, escute o que eu vou dizer aos irmãos, que é culto da Santa Ceia. E esta palavra é para mim, é para você, é para nós. Não é uma palavra da gente pular muito, não é uma palavra da gente se emocionar muito, mas é para a gente refletir. O pecado, ele traz consequências. Se porventura alguém aqui
que está indo em situações de estar amarrado, embaraçado, porque a Bíblia diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Às vezes a pessoa não chegou ainda ao pecado propriamente dito, porque quando se trata de pecado, a doutrina de pecado na Bíblia, ou a doutrina do pecado, ela nos ensina duas coisas: o pecado como estado e o pecado como ato. O pecado como estado é a situação que todos os homens estão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que o salmista falou no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é o pecado como estado. Nasceu a criancinha, bebê, recém-nascido, já nasce no estado do pecado. Ah, pastor, mas a criança não tem pecado nenhum. Ela não tem pecado no sentido de ato pecaminoso, mas ela já nasce no estado pecaminoso, e ela precisa também de um Salvador, porque está na nossa natureza, passa de pai para filho, desde Adão, desde Eva, foi passando e passando, até chegar em nós, e só há um que anula essa maldição. Vou repetir, só há um homem que anula essa maldição. Quem lê a Bíblia já entendeu quem é ele. Não é o anjo, não é o arcanjo, não é o missionário, o pastor, o apóstolo, não é Pedro, Tiago e João, não é Maria. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando o homem aceita Jesus, ele agora sai desse estado de pecado, da maldição do pecado, e ele entra no estado de graça. O pecado que era imputado a este homem, agora é imputado a Jesus Cristo, a famosa doutrina da justificação. Jesus entra no nosso lugar, e a nossa justiça que recebemos agora, na realidade não é nossa, mas é dele, porque ele transfere a justiça dele para o homem, e o homem em Cristo é justificado. Quando Deus olha o homem, Deus não vê o pecado, o estado pecaminoso. Quando Deus olha o homem crente, a mulher crente, Ele vê Jesus em você. Aleluia. Quando o Senhor olha, Ele não vê o Girian, Ele não vê o Moacir, não vê a Carol, não vê a Márcia, Ele vê o Filho dele em mim, em você, porque diz a Bíblia que nós estamos escondidos em Cristo. Aleluia. Isso alegra o seu coração, você pode glorificar ao Senhor. Por isso que o crente, ele é justo, ele é santo, ele é santificado, ele é justificado, não pelas próprias obras, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas o pecado, ele então passou para toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e todos morreram. E este homem morto espiritualmente, ele só ressurge para a vida espiritual quando ele recebe a Cristo como seu Salvador. Mas além do pecado como estado, tem o pecado como ato. Aí é aquela decisão que você toma, e você, de forma ou acidental, porque tem um pecado acidental, a pessoa não premeditou, não programou, mas por não vigiar, cometeu um pecado, se acidentou espiritualmente. E tem o pecado premeditado. João fala desse pecado, que a pessoa premedita. É como o crime, né? De repente você sai na rua, e ali numa briga de trânsito, pode acontecer de você cometer um crime, que Deus nos livre disso, mas pode acontecer. No nervoso ali, comete um crime, e dá um tapa em alguém, sei lá. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas a gente vê que acontece isso aí no mundo afora. Agora, tem aquele outro criminoso que ele sai de casa de manhã já programado. 14h15, o fulano passa em tal lugar, eu vou esperá-lo em tal lugar e eu vou matá-lo. Isso é o crime premeditado. Que inclusive,
ele tem uma pena agravada porque ele foi premeditado. Foi praticado com frieza, crueldade, ele premeditou. Então o pecado pode ser o pecado no sentido de estado pecaminoso, o pecado como ato acidental e o pecado como ato premeditado. Logo na sequência, nós encontramos Caim matando Abel. Premeditou e matou o irmão, recebeu uma condenação. E outros na Bíblia, como Davi, que já citei, que premeditaram pecados e pagaram preços altíssimos por isso. Inclusive familiares pagaram preços de morte por causa do pecado de um homem. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, nos trouxe aqui para nos lembrar. Esta mesa que aqui foi preparada com muito amor e carinho, é para nos lembrar. Se tem algo que você deve premeditar, não é o pecado, mas premedite fazer coisas boas. Começa a se programar a servir a Deus. Aleluia. Se porventura há no seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua vida, algum embaraço, como eu disse lá agora há pouco, que está aí te levando para um ato de pecado, pelo Espírito de Deus, hoje nós queremos quebrar esse embaraço. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui com poder e glória e força para quebrar este embaraço, deixa Ele agir. Ele é o Espírito Santo que age com fogo, com justiça, para quebrar, desfazer toda a cilada. O salmista escreveu que o laço do passarinheiro quebrou e ele escapou com vida. E pelos olhos da fé eu posso ver o Senhor quebrando laços aqui nesta noite. Levante as suas mãos comigo e diga: minha família é de Jesus, o meu ministério é de Jesus, a minha vida é de Jesus. Ninguém vai tocar, ninguém vai destruir. Nós repreendemos agora toda a obra do mal, tudo aquilo que está sendo preparado para destruir a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, a sua família, seja repreendido em nome de Jesus. Receba graça, receba graça, receba graça. A graça de Deus está aqui. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não quero emocionar ninguém, mas eu vou dizer com muita fé no meu coração, porque eu pedi esta palavra ao Senhor, e Ele colocou no meu coração esta palavra, e eu vou dizer aos irmãos: laços estão sendo quebrados aqui nesta noite. Aleluia, laços malignos estão sendo quebrados, o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez, a vitória é do povo de Deus. Porque quando vem o pecado, vem o escândalo, aí destrói uma igreja, todo um trabalho feito, destrói. Um pecado na orquestra, destrói a orquestra, destrói o coral. Um pecado no grupo de louvor, destrói o grupo de louvor. Um pecado no ciclo de oração, destrói o ciclo de oração. Entre os jovens, adolescentes, a mesma coisa. Entre os obreiros, muito mais. Eu preguei hoje à tarde aqui que o obreiro, ele é o atalaia. E o atalaia, ele fica numa posição elevada. Ele é alvo maior ainda. Isso aqui é bíblico. Os obreiros, os pastores, os líderes de departamentos são alvos mais desejados ainda pelo inimigo. Porque se o diabo derrubar um líder, um pastor, um líder de departamento, um pregador, junto com ele vão outras pessoas que de repente se espelhavam nele, tinham ele como referência, mas pela bondade, pela graça de Deus, esses laços serão quebrados aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, você que quer ser mais santo, mais crente, precisa mais da graça de Deus, se coloque em pé, estou finalizando. Se coloque em pé pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me dê graça, Senhor, me dê força. Há momentos que a gente tem que se jogar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não posso perder esta batalha. Eu não posso perder esta batalha para o inimigo.
A sua família foi dada por Deus, o seu ministério foi dado por Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é exceder os limites estabelecidos. Pecado, biblicamente falando, é transgressão. Pecado é desobediência. Pecado é rebelião. Pecado é não ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente pensa que pecado é só aquele que está lá fora, cometendo adultério, praticando homossexualismo, mas existem outras e outras formas de pecado que a Bíblia relata. Pessoas com ódio no coração, pessoas que são disseminadoras de fuxico, de fofoca, e que estão causando males para a congregação, para a igreja, mas hoje o Espírito Santo vai passar aqui limpando. Aleluia. Curva a sua cabeça por alguns segundos, e enquanto você faça um exame de introspecção, pedindo ao Senhor para limpar o seu coração. Se você precisa, eu preciso, né? Quem precisa que o Senhor limpe o seu coração? Eu preciso. Se caso você precisa, faça esse exame agora, enquanto eu canto aqui um hino bem conhecido. No céu não entra pecado, fadiga, tristezas em dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Bem suave. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Para linda. Se tem alguém que precisa de oração, precisa de ajuda, vem aqui no corredor, nós vamos orar agora. Antes de você participar da ceia, alguém que precisa de fortaleza espiritual para você vencer esta vida, as dificuldades, as ciladas do maligno, sai do seu lugar. Se você tiver coragem, vem aqui no corredor, nós vamos orar por você. Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Tem mais alguém? Pode vir. Rodeado. Você vai participar da ceia do Senhor renovado. Pagar não é necessário. Vai falando com Jesus aí. Vai falando com Jesus. Pode cantar, irmãos. Aleluia. Vestuário no céu. Vai falando com Jesus. Vai pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa, me dê forças. Oração. Enquanto cantamos, venha. Você vai colocar a mão no pão e no cálice daqui a pouco, mas vai ser diferente depois dessa oração. Aleluia. Jesus vai te renovar com a graça, o perdão. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja hoje se reconciliar, levanta a mão assim, ó. Alguém
afastado da igreja, alguém que parou na caminhada, levante uma das suas mãos, queremos orar por você.